Aí a gente fala de volume, vamos falar um pouquinho de volume, porque isso é importante. Não é incomum ainda as pessoas chegarem com pedidos, pô, eles me falaram que, pô, com a impressão 3D eu consigo fazer minha peça aqui e tal, fui botar o molde, ou o estampo, enfim, tantos R$ 1.000 para mim fazer, vou fazer impresso. Eu falei, beleza, quantas peças você vai consumir por mês? Umas 5.000 por mês. Eu falei assim, não, então impresso você não vai fazer, porque 5.000 por mês eu não consigo te entregar, não se eu considerar uma ou duas impressoras, né? E eu já vou explicar um pouco disso. Aí eu fiz uma brincadeira, até por ter experiência com injeção de plástico, eu montei um custo para uma peça impressa e um custo para uma peça injetada, né? Considerando uma peça de 30 gramas, um molde de 4 cavidades, com um ciclo de 45 segundos. Eu fui brincando numa planilha, e aqui no verdinho, deixa eu ver se consigo mostrar, aqui no verdinho eu coloquei esse campo aqui, 800, eu ia mexendo nele, e olhando o resultado do custo, aqui embaixo, peraí, aqui embaixo, tá? Então, tanto para a peça impressa, quanto para a peça, impressa, quanto para a peça injetada. E aí, eu cheguei a um número que, se eu tiver um consumo de 800 peças por ano, economicamente é viável fazer ela impressa. Ou injetada. Acima de 800 peças por ano, aqui está no gráfico aqui, ó, acima de 800 peças por ano, o injetado é mais vantajoso em relação ao impresso, né? Então, essa ainda é a questão que envolve a impressão 3D. A capacidade, o custo-benefício, né? Quando o volume começa a crescer muito, passa a ser não mais interessante você investir na manufatura aditiva para fabricar um determinado componente, mas sim outros processos que hoje levam em consideração o investimento no molde, né? Mas não que não seja possível produzir em volume, vou mostrar para vocês. Ó, essa foto aqui ilustra bem. A gente está vendo aqui impressoras 3D de consumo, né? Mas isso aqui é o que o pessoal chama de print farm, né? Fazenda de impressão 3D. Você coloca as vaquinhas aí para poder ordenhar. Então, são várias impressoras conectadas, né? E todas elas produzindo um mesmo componente ou diferentes componentes em volume, né? Mas, de novo, o que acontece? Se a gente olhar essa planilha de volta, deixa eu limpar isso aqui. Se a gente olhar essa planilha aqui de volta, o que vocês podem notar é que, no caso de uma peça impressa, olha aqui, ó, preço do molde, tá vendo? Ó? O preço desse molde foi estimado em 150 mil para uma peça injetada. E o preço de uma peça impressa, ó, tá aqui. Por outro lado, uma máquina injetora, se você for investir nela, se estiver considerando o preço da hora dela e tudo mais, ela custa R$400 mil. E uma impressora já de porte industrial, desktop, custa na ordem de R$60 mil. Então, aqui que está. Então, em quantas impressoras eu invisto para chegar no preço de uma injetora, né? Então, aqui são 5, 6... está aqui 7 impressoras, preço de uma injetora. 7 impressoras, aí qual que é a capacidade de 7 impressoras de produzir em relação a uma máquina dessa e um molde de R$150 mil, né? E aí você começa a trabalhar e encontrar esse equilíbrio. Por isso que eu fiz a conta para entender o quanto seria interessante. Porque o custo continua caindo quando você vai aumentando o volume, no caso da peça injetada. E na impressão, desse ponto para esse ponto, a diferença é você precisar de 2 impressoras ao invés de uma. Então, eu tenho patamares.
E assim eu vou subindo esses patamares se eu quiser preservar o volume, porque uma impressora só não dá conta, eu vou precisar de 2, 3, 4, 5, né? E aí esse custo vai aumentando e em algum momento o seu investimento por peça vai ser menor no caso do injetado do que no caso do impresso. Então, essa aqui é a questão do volume e para diversas aplicações isso aqui é interessante, né? A gente tem, principalmente se essas aplicações, elas têm um nível de complexidade no seu produto, no seu componente, na sua peça, que você não vai conseguir fazer usinado, estampado, ou por outro processo qualquer, né? Peraí, pessoal. Para a gente não esquecer, mais gente pode adquirir esse conhecimento. Então, por favor, se você gostou do vídeo, dá um like para nós aí, se inscreve no canal e ativa as notificações no sininho, tá bom? Obrigado!